Nesta edição do Conselho em Revista com António Paiva. Aguardamos a chegada, entretanto, a todo momento de António Alexandre e vamos para os temas que marcaram estes últimos 15 dias, a começar uma vez mais com esse tema que é o orçamento, o plano e orçamento dos serviços municipalizados de água e saneamento. Já aqui foram analisados de forma aprofundada em edições anteriores deste espaço. Vamos agora tentar aqui uma análise mais política da questão e, nomeadamente, para referir aqui as críticas duras, digamos assim, tanto feitas, não tão duras feitas pelo PSD, mas mais duras ainda no que se refere à coligação democrática unitária. A coligação classificava mesmo de sobranceria e de arrogância esta atitude do Executivo aprovar e depois enviar à Assembleia para aprovação o que viria a acontecer deste documento. Concorda com a CDU nesta análise que nomeadamente Paulo Macedo fez a este tema? Já tinha, em primeiro lugar, muito boa noite aos nossos ouvintes e tentar então resumir aquilo que já tínhamos falado. Nós já é a terceira sessão que falamos nas grandes opções do plano e nomeadamente nas grandes opções do plano referentes à água e saneamento. Dizer também que há hoje muitas candidaturas por o país fora que já estão a prever a substituição de redes de águas, como falava António Alexandre na última sessão, nomeadamente no que diz respeito a redes que estão com muitas perdas. Abordamos a questão das perdas, abordamos todos os aspectos, digamos, técnicos que diz respeito aos serviços municipalizados. E focamos aqui uma coisa que era fundamental, quer dizer, trata-se do primeiro orçamento de um mandato de 4 anos e, portanto, esperava-se que aqui houvesse uma definição muito clara de políticas e quais são os projetos plurianuais com que podemos vir a contar. Referimos que está tudo muito indefinido e sem nenhum, digamos, critério, pelo menos rigoroso, no sentido de conseguir dizer o que é que se vai realizar, e agravou-se com o facto de estarmos nesta fase com uma ida de volta à Assembleia Municipal sem qualquer alteração. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que, primeiro, o PS errou da primeira vez, porque da primeira vez podia ter feito exatamente o que fez agora. Segundo, errou segunda vez, porquê? Porque se colocou na situação de não aproveitar aquilo que foram as sugestões feitas por a oposição para melhorar o documento, e teve tempo para isso, e assim vir com um documento diferente e, consequentemente, aprovar um documento diferente. Eu acho que isto pode ter duas leituras. Pode ter a leitura que a CDU está a fazer, de que é alguma arrogância ou sobranceria. Também pode ter a outra leitura, que é o PS neste momento está sozinho naquele documento. Ou seja, está com uma responsabilidade acrescida, que é de chegar ao fim deste ano e continuar tudo na mesma, ou efetivamente vir a dar o dito por não dito e a fazer um plano para 2019 que venha corrigir aquilo que é o plano atual. Portanto, eu acho que o PS não esteve bem, mas também não tem estado bem em várias outras coisas. Agora, não esteve bem aqui porque tinha aqui uma oportunidade de poder ter ouvido algumas das sugestões e aproveitar para fazer um plano mais rigoroso e até delinear um plano plurianual. Daqui a um bocadinho falaremos, porque eu quando vi as declarações de Hugo Costa na apresentação da sua candidatura ao PS, percebi efetivamente que, mesmo também no que diz respeito às águas e esgotos, o atual Executivo está quieto e parado à espera que seja a Associação de Municípios a vir com soluções. Ou seja, esta ideia de estar quieto ou parado é aquilo que me preocupa.
mas vamos ter tempo de abordar o assunto ao longo do dia de hoje. Como já agora, antes de passar ao António Alexandre, que já está connosco também, boa noite. Boa noite, Alexandre. Antes de passarmos ao Alexandre, há aqui um facto que também, e já que falamos de Hugo Costa, foi extremamente crítico no decorrer da Assembleia, para o facto de que o PSD, na Câmara, tinha aprovado este documento para ser reenviado à Assembleia Municipal e depois votava de forma contra, como votou na Assembleia Municipal. Há aqui dois pesos, duas medidas do PSD nesta matéria. Não, também vamos abordar daqui a um bocadinho isso mesmo, não é? Ou seja, mas aí o PSD eu consigo compreender. Porquê? Porque o PSD tem de fazer alguma coisa para, digamos que, sacudir aquilo que foi, em minha opinião, um processo que faliu. Ou seja, digamos que, e sou amigo dos dois, mas a dicotomia, ou digamos, este grupo Delgado-Tenreiro, não é? Tenreiro foi candidato à Assembleia Municipal, já era vereador no mandato anterior. O engenheiro Delgado tem hoje essa faculdade, foi candidato, não ganhou, portanto há aqui todo um processo, não é, que vem de longa data, não é? Portanto, quando Carlos Carrão perdeu as eleições, era o engenheiro Delgado presidente da Conselhia. E, portanto, há aqui um projeto que o PSD, tendo alterado a situação, é preciso ver que o Dr. Corvelo de Sousa tinha ganho as eleições. Estas eleições foram ganhas, ultimamente, com menos votos do que Vítor Gil perdeu as eleições, não é? E foram ganhas por maioria absoluta. O que quer dizer que houve uma total ausência do PSD com propostas muito concretas perante a população. Ou seja, há aqui, digamos, por um lado Delgado, por outro lado Tenreiro, duas pessoas que estão a viver em Lisboa, que não estão no Conselho, que não vivem o dia-a-dia do Conselho, e é natural que o PSD local, não é, o PSD das pessoas que vivem no Conselho, começa a sentir que a solução que foi encontrada, digamos, nos últimos 4 anos, que levou à primeira derrota com Carlos Carrão e agora à segunda derrota com Delgado, é natural que dentro do PSD local haja uma proposta ou propostas que venham a dizer não, pensemos diferente. E o pensar diferente está na Assembleia Municipal, não é? E, portanto, eu tinha dito isto já há algum tempo, não é? A escolha que foi feita para a Câmara Municipal pode ter até adiado mais 4 anos o PSD não conseguir ganhar as eleições. Ou seja, muitas vezes os projetos são projetos a mais longo prazo. Nós estávamos aqui a falar no âmbito dos serviços municipalizados e dizer que esses projetos têm de ser a médio prazo, os projetos políticos também são a médio prazo. E, portanto, o PSD está claramente dividido. Já reparou? Ou seja, a votação foi a votação para Rui Rio, não é? Digamos que, se quisermos pensar, a indicação da Comissão Política era de voto em Santana Lopes. Claramente, não é? Portanto, porque se pensarmos, José Delgado, Tenreiro, Madureira apoiavam Santana Lopes, não é? Teve 40 e poucos votos, os outros 80 apoiaram o Rui Rio. Ou seja, esta lógica de viragem nacional, esta lógica de não podemos continuar no mesmo, é esse sentimento que tem a maioria daqueles que votam no PSD local também, que é as coisas não podem continuar como estão, e vou-lhe dar... Porque nós, se formos para trás, podemos ver, e já agora eu resumo isto e depois vamos repetindo, o Alexandre acaba de entrar, e eu, preparando a intervenção 2, diria o seguinte, até aí vou usar um termo do Hugo Costa, que a determinada altura diz que temos uma pesada herança. E eu vou-lhe dizer, efetivamente, todos temos uma pesada herança. Sabe porquê? Porque os templários foram efetivamente aqueles que verdadeiramente lançaram tomar numa lógica nacional.
E, portanto, estar à altura desta pesada herança é complicado. Ou seja, só aqueles que resistem, fazer investimento, andar para a frente, garantir que Tomar acompanha o desenvolvimento do país e o desenvolvimento da Europa, este dá trabalho, é evidente. E o Costa diz, apesar desta pesada herança, nós vamos lá tentando. Não pode ser. Ele tem de perceber que tem de andar para a frente, porque é para isso que as pessoas são eleitas no município. Não é para andar a passear. E digamos que o PSD também andou a passear. Porquê? Porque quase que disse, olha, o Dr. Crovelo de Sousa, que ganhou as eleições, que tinha, digamos, que tinha as pessoas do lado dele, vamos encontrar uma alternativa. Encontram a alternativa, perdem as eleições. Depois é o próprio delegado que se candidata, perde as eleições. E, portanto, é natural que dentro do PSD as pessoas digam, então, como é? Então, mas temos de mudar, temos de apresentar alternativas. E eu vou-lhe dar exemplos, e não vou falar no passado recente, porque o passado recente toda a gente sabe quais foram os investimentos que se fizeram e o que é que está feito. Mas vou falar para trás. O próprio PSD teve momentos em que esteve assim parado como está agora, não é? Mas, por exemplo, o Dr. Murta. O Dr. Murta garante a entrada do Politécnico, a PJ em Tomar, lembra-se ainda do edifício, constrói o edifício do convento, etc. Não é? Depois vem Pedro Marques, avança com soluções, fazem-se uma série de infraestruturas, as águas, a biblioteca, o centro de formação profissional. Nós próprios não deixamos, constrói-se o hospital, andamos sempre em cima da administração central, faz-se as piscinas, está a ver? Andamos sempre em cima do pesado Anda-se aqui sempre a tentar estar ao nível, exatamente, a tentar estar ao nível do que foram os templários. E, portanto, não se pode sentar para trás e dizer assim, não temos dinheiro. Ainda na última sessão destas nós percebemos que há capacidade de endividamento. Agora, é preciso ir buscar fundos comunitários. Não se pode dizer, vamos preparar o próximo quadro comunitário de apoio. Isto é conversa de deputado. Isto é típico de deputado. No âmbito da Assembleia da República, vou pertencer a uma comissão que vai delinear as linhas estratégicas. Não delinea coisa nenhuma. É uma equipa técnica que trabalha isto tudo e depois ele vai votar. Levanta o braço, baixa o braço. E, portanto, isto não é aquilo que é responder à população, está a ver? E, portanto, o PSD também tem feito o mesmo. E, portanto, haverá naturalmente a campanha de Tiago Carrão. E vou-lhe dizer, Carlos Carrão perde. Mas Tiago Carrão está hoje com uma lógica completamente diferente. Uma lógica de... apresentou uma boa candidatura à Junta de Freguesia, tentou dinamizar, tentou associar vontades, criar linhas de intervenção, etc. E hoje, com jeitinho no PSD, está a pensar o mesmo. E eu vou-lhe dizer, não falei com nenhum deles, mas para mim isto é claro. Ou seja, efetivamente aparece Lourdes Ferro-Mau como candidata a Presidente da Conselhia. Se tem ou não tem delegado, a minha questão é só esta, se as pessoas vivem em Tomar e vivem o Conselho de Tomar, devem ter o apoio, estejam elas dentro do PSD ou no PS, ou seja onde for. Se querem estar ao nível desta pesada herança, que é a herança templária, de estarmos realmente, quando estamos nos lugares, a trabalhar para isso, muito bem. Agora, eu dei exemplos de que não se devem até repetir. Eu estive lá uma década. Dar o máximo que se tem a dar e sair. E dar lugar a outros. Eu nunca mais serei Presidente da Câmara. Nem é preciso que assim seja. Tenho 57 anos. Tinha 37. Não sei quantos tenho o Costa neste momento. Tinha 37, era um jovem. A acreditar que se deveria fazer assim, assim e assado. Alexandre, que idade é que tinha quando entrou para lá? Se calhar, o Pedro Marques era praticamente da minha idade também. Nós temos épocas onde intervir. Agora, dar lugar aos jovens para o fazer. Agora, viver... Mas os jovens têm que aprender com os nossos erros para ir aprendendo outras coisas que nós não aprendemos e alguns erros que nós cometemos e que hoje se calhar não cometíamos, acrescentar. Quer dizer, agora se voltamos sempre ao mesmo discurso e ao mesmo... Então estamos sempre com a pesada herança. Claro, exatamente. Vamos vivendo a eterna pesada herança e depois são aqueles termos habituais que é um tomar sustentável.
Que tal uns serviços municipalizados sustentáveis? Já não era mal. Ou seja, perceber o que é que se vai fazer em matéria de sustentabilidade no que diz respeito à rede de esgotos. Uma coisa tão simples como isto. Ou seja, para mim o importante é concretizemos. Ainda hoje estive a falar com uma pessoa que me dizia da altura, eu queria construir num lado e tal, e eu disse, olha, desculpa lá, mas já reparou que aí vai ser difícil da rede de esgotos chegar? Pronto, porque está numa outra inclinação, está fora de um aglomerado urbano e tal. E, entretanto, o lugar ao lado da casa da mãe até está dentro do aglomerado urbano, mas neste momento não é considerado aglomerado urbano. Aqueles erros que tem o PDM que persistem e que não se resolvem. E eu digo à pessoa assim, não, mas aí, por exemplo, já está a rede de esgotos. Não está. Afinal, não está. O Alexandre lembra-se que onde já está em Casais. Ainda não chegou à Soenda. E digo eu, pois, não, realmente não está. Está ao fundo da Soenda. Exatamente, está ao fundo da Soenda porque falta à Câmara Municipal fazer a rede municipal. O resto. Exatamente. Mas depois é que fica claro às pessoas, não pode continuar esta indefinição. Ou seja, é importante que as pessoas que nos ouvem hoje percebam quais são as infraestruturas que existem, quais são as que não existem. Portanto, a esta data do século XXI, a Câmara já não pode dizer, já não deveria poder dizer, não, repare, você não tem as infraestruturas todas e, portanto, fica muitíssimo mais caro à Câmara Municipal vir a autorizar a sua construção porque não há rede. Porquê? Porque ainda nem há rede fora nem dentro do espaço urbano. E a pessoa diz, já que não há nem de um lado nem do outro, então deixe-me construir onde me apetece. Está a ver? Ou seja, é estes passos, do ponto de vista do discurso político. O discurso político tem de corresponder à ação. Não pode ser o tomar sustentável. E, entretanto, no que diz respeito ao documento dos serviços municipalizados, em nada se vê a concretização dessa afirmação, está a ver? E, portanto, é tudo como está. Ou seja, eu quase que lhe diria o seguinte. Não podemos usar palavras como modernização, sustentabilidade, desenvolvimento, sem que depois haja as ações que correspondem àquilo. 1, 2, 3 ou 4. Por exemplo, vamos preparar o próximo quadro comunitário de apoio. Dá-me vontade de perguntar, então e o atual? Então, e o atual? Anda ou não anda? Já há 4 anos do passado. Já vamos nos segundos 4 anos. E onde é que está? Onde é que está as tais iniciativas para que os próximos digam cá está a pesada herança? Está a ver? É esta pesada herança que os templários deixaram connosco. E, repara, os Filipes também, dizia-me no outro dia o arquiteto Costa Rosa, que até temos tendência para ter receio de falar nisto, não é? Mas os Filipes construíram a acessibilidade à água, ao convento, não é? O aqueduto, não é? Cá está uma obra importante feita em Tomar, fundamental para garantir a água, não é? Quer dizer, e depois nós, quase que, quando vejo este tipo de frases, quase me faz lembrar aquela época do Costa Cabral, não é? Porque o Costa Cabral com Dona Maria verdadeiramente é um dos tempos em que Tomar perdeu. Não sei se sabia, mas perdeu a ligação Lisboa-Porto, passava por cá. É com Dona Maria que passa mais para o litoral e, portanto, Tomar deixa de ter essa importância. E, entretanto, Costa Cabral apodera-se do Convento de Cristo. Repare-me nisto. E eu ouço o Hugo Costa dizer vamos municipalizar a gestão do Convento de Cristo. Epá, por amor de Deus. Por amor de Deus. Então, não, para quê? Para fazer o mesmo que com alguns monumentos que já não estão abertos ao domingo ou com as piscinas municipais que deixam de estar abertas ao domingo? Porquê? Para depois dizer que não há funcionários suficientes. Epá, tenham calma. Tenham calma. Cumprir bem aquilo que são as obrigações da Câmara Municipal é o primeiro passo. Marcar a passagem por a Câmara Municipal no sentido de garantir esses investimentos como fizeram outros no passado. E estou a falar no Dr. Murta, no tempo do Dr. Murta, estou a falar em Pedro Marques, não quero falar no tempo em que estive, porque está com certeza que alguns se lembrarão de projetos a que dizem respeito. Agora, não podemos passar a vida a queixar-nos de que é muito complicado. Porquê? Então não queríamos ter o aqueduto dos Pegões porque dá trabalho, é isso? Não pode ser. Quem não quer ser lobo não lhe veste a pele. Alexandre,
Não, o EG Paiva está aqui a pegar numa série de coisas que são o essencial da questão. Eu acho que estes debates que nós temos aqui, 15 e 15 dias, têm um objetivo que é este. É nós, os dois, exprimirmos uma ideia e colocar às pessoas que nos estão a ouvir as questões para elas. Nós não temos a verdade. Eu não tenho a verdade e julgo que eu conheço do engenheiro Paiva também não tem a verdade. É a nossa opinião. E este programa, tanto ele como eu, a solicitação da Rádio Hertz e acedemos ambos, julgo que no mesmo espírito. Não falámos muito sobre isto, mas acho que há um entendimento básico e empírico que nos leva a aceitar isto, como forma de ambos debatermos os assuntos e provocar a discussão nas pessoas, a conversa, o diálogo. Isto é um diálogo que nós temos aqui e também é um diálogo com os ouvintes que nos estão a ouvir, para provocar a reflexão. E não temos a verdade, é a reflexão, é a nossa ideia. Ambos temos ideias que muitas vezes são coincidentes, amanhã outro dia podem ser não sei que tão coincidentes numa coisa ou noutra, mas são as nossas ideias. Mas para provocar o debate. E o que o engenheiro Paiva estava aqui a dizer coincide e eu às vezes começo a pensar que um dia me vão chatear porque eu coincido aqui muito nas ideias. Porque ambos temos uma posição de base. O engenheiro Paiva disse agora aqui, eu fui presidente da Câmara, já não espero ser. Foi um tempo. Eu também fui vereador e já não espero ser. Já não tenho esse objetivo, dificilmente seria, nem empurrado. Nem empurrado. Além disso, há o problema da idade. É que isto daqui mais uns anos, mesmo que a gente cá esteja, já é difícil a gente coisa. Portanto, há um tempo para tudo. Agora, o que me preocupa, e esses debates, e este desafio... Alexandre, aquele velho ditado, a água não corre debaixo da ponte... Duas vezes. Mas nós, ambos, e eu conhecendo um bocadinho do engenheiro Paiva, porque naqueles 4 anos, já o conheci, já uma vez dissemos aqui nestes programas que eu já o conhecia e ele também confirmou isso, já se conhecíamos antes de ele estarmos na Câmara, antes de ambos estarmos na Câmara, conhecemos na Câmara e conhecemos depois de eu sair da Câmara e depois dele sair da Câmara. E conhecemos, falamos, conversamos, encontramos, convivemos, uns dias mais, outros menos. E cada um tem as suas ideias com liberdade e muitas vezes em contradição e não concordância. Mas há aqui uma concordância, que é o papel que cada um tem, estamos concordantes. Fomos, estivemos, já não vamos estar, a água passou debaixo da ponte, não volta a passar. Agora, o que nós gostaríamos de ajudar as pessoas a compreender, não só os políticos, mas os cidadãos em geral, e não é sempre, e sem pretensão, é o nosso... A nossa disponibilidade para dar isto. Eu estou a falar para mim, mas o que, no fundo, é coincidente esta ideia. É para provocar o debate e para ajudar a que as pessoas, refletindo, encontrem melhores soluções e encontrem melhores consensos. Porque aquilo que aqui é dito é assim, não se pode ignorar o trabalho de um Presidente da Câmara. E não se pode fazer uma análise a posteriori só negativa daquilo que foi o Presidente da Câmara e temos que ver, porque todos fizeram coisas boas e coisas menos boas, que se eles voltassem a estar no mesmo sítio, se calhar já não cometiam algum erro, alguma decisão que foi feita de maternidade, se calhar não cometiam, porque aprenderam. Agora, o que nós queremos é contribuir, e aí, pode dizer pretensão, e eu estou a falar também por mim, o Paiva me acompanha nisso, é que as pessoas refletindo e dizem, se calhar tem razão, nós temos de trabalhar mais no consenso, no diálogo. A questão política, ok, há partidos diferentes, há opções, não é só por ser partidos diferentes, há opções diferentes para a cidade, há opções diferentes para o Conselho, há opções diferentes para as águas, para os esgotos, para as estradas. Há duas pessoas que têm pensamentos diferentes. Mas na Câmara, nos órgãos da Câmara, seja no Executivo, seja na Assembleia Municipal, seja nas Juntas de Freguesia, as pessoas dialogando, há uma maioria. A democracia é isso, há o diálogo, há uma maioria. E não é só impor a maioria, é o diálogo, as pessoas dizem, se calhar eu não estava a ver bem o problema assim. Se calhar concordo que a minha ideia estava errada, não estava a ver aquele problema, é aqui um consenso. E avançamos. É preciso criar condições para isto avançar, para melhorar. Agora, se a gente estiver nesta posição, que estava agora aqui a conversar, no tempo dos Filipes, fizeram uma obra extraordinária. E hoje a gente vê aquela obra extraordinária do aqueduto com uma coisa histórica, um monumento. Não foi, aquilo era a água que vinha para
para o aglomerado urbano que existia ali. A necessidade que aquelas pessoas tinham de água, porque a água é uma necessidade humana. A princípio é uma coisa básica para a vida das pessoas. Aquela obra, à altura, foi uma obra, hoje precisava de fundos comunitários para fazer aquilo, não é? Então, era um daqueles investimentos de milhões das águas do centro, que agora os serviços diriam que não tinham dinheiro para aquilo, tinha que vir para o 2020 e tal. Se calhar os Filipos foram ao 2020 da altura buscar dinheiro para aquilo. Aquilo é uma obra extraordinária, não é um monumento. Hoje é monumento, porque aqueles equipamentos deixaram-se usar, mas a Évora tinha, outros lados tinha, Lisboa tinha um aqueduto à dimensão da cidade. Aquilo foi uma coisa extraordinária. Mas passou, é passado. Agora, o que está aqui em causa é a essência das coisas. Apesar da herança, eu já tenho aqui dito e continuo a dizer, Tomar tem uma coisa extraordinária. Convento de Cristo, património da humanidade. O Dr. Murta, que eu já era crítico do Dr. Murta, mas tenho que reconhecer, e é isso que aqui o Engenheiro Paiva está a falar, e eu também pego e reforço, o Engenheiro Murta teve em áreas várias coisas altamente positivas. Uma foi deixar-nos este legado, património imaterial da humanidade. Mais ninguém o fez, e se calhar atrevo-me a dizer que ninguém o fazia. Ele, naquele momento, trabalhou naquele assunto, fez. Deixou de fazer outras coisas. Podia ter feito outras coisas. Está bem. Pedro Marques podia ter feito outras coisas, o Dr. Jerónimo podia ter feito outras coisas, o Paiva podia ter feito outras coisas, qualquer presidente da Câmara podia ter feito outras coisas, mas fez aquelas que fez. Umas que muitos concordam, outras que discordam, fez. O que nós estamos aqui a querer dizer é que as pessoas, e a alertar, é que as pessoas têm que encontrar consenso e construir. E há aqui uma coisa que é fundamental. Eu julgo que estamos a viver em Portugal um momento de uma transição radical das coisas. Radical, eu utilizo aqui a palavra radical, não é bem aplicada, mas é para explicar que é especial e muito importante, que é a transição entre gerações. Eu faço parte de uma geração que é 1969, que é uma coisa que o Melenas e muitos dos ouvintes, 69, o que é que foi isso? Em 1969, eu não estava cá, ainda não tinha nascido. Eu era um miúdo que andava já com raton e houve as últimas eleições do sistema antigo, antes do 25 de Abril, as últimas eleições. E o António Alexandre, com 16, 17 anos, não tinha mais 17 anos, foi ao primeiro evento que era uma sessão de esclarecimento no Cineteatro, ouvir a oposição. Sozinho. Ninguém me instruiu, nem pai, tia, avô, primo ou alguém. E eu, uma sessão. E tive o cuidado, 8 dias depois, de estar a ouvir a União Nacional. Também ninguém sabe já o que é isso. A União Nacional era o regime. Onde estava o deputado, na altura, diretor da escola, o Júlio Dias das Neves, que eu tenho uma estima enorme, e acho que é um cidadão de tomar da primeira água e da primeira categoria. Muitos meus colegas de escola desse tempo e muitos cidadãos de tomar reconhecem um enorme valor a esse senhor, que é um senhor que se trata, foi diretor da escola e muita gente o respeita. E eu tive a oportunidade e o gozo, depois de muitos anos, falando com ele, dizer ao senhor, doutor, o senhor como diretor conheci, eu falei com ele como diretor, eu era um miúdo e ele foi impecável, e era um diretor impecável. Eu julgo que isto há, se calhar, milhares de colegas meus da escola que têm essa opinião. E eu disse-lhe a ele um dia, várias vezes, conversei com ele depois do 25 de Abril, e dizia-lhe assim, eu fui ouvir as duas coisas e adorei os velhos da oposição e não adorei assim, como deputado, no discurso que fez no Cineteatro, agora no Cineteatro Paraíso, mas tenho consideração por si, porque ele foi uma pessoa interessada por tomar e que teve na escola, não é o caso aqui, não é o tema aqui, uma ação vária, não só em termos de ensino, mas em termos social e até de apoio a alguns esquerdistas, aos esquerdalhos para aquele tempo que se metiam nas aventuras da política e que ele ajudou a que não fossem talados pela PIDE, etc. Que são coisas que nós hoje não imaginamos e as gerações atuais têm essa diferença. Depois é assim, a concepção da política de pessoas, só chamei isto a coação por isto, pessoas como eu que viveram no antes do 25 de Abril e depois viveram a festa do 25 de Abril, a perturbação do 1975, depois o arranjo da democracia seguinte, hoje estão a viver, porque hoje chegou ao poder uma geração que não viveu nada disto. Ouviu falar. E é de esquerda porque é de esquerda, e é de direita porque é de direita, e às vezes nem sabem porque é que são de esquerda e nem de direita. Quando eu andava na tropa, em 74, já estava na tropa em janeiro de 74, dizia-se muitas vezes, quando eles mandavam virar à esquerda, virar à direita, e alguns se enganavam, eles põem uma pedra na mão para aprenderes qual é a esquerda e a direita.
Eu acho que às vezes, se calhar, às vezes apetece-me perguntar a alguns que são de esquerda e direita, assim, para lá uma pedrinha e percebe lá para que é que viras à esquerda e à direita. Porque as pessoas muitas vezes são de esquerda e direita, não sabem porquê. Epá, o pai era, o avô era de esquerda e o pai era de direita e eles são de direita. Há aqui embora hoje as gerações, felizmente, são muito mais cultas, muito mais evoluídas, têm informação, são livres e tal, mas eu acho que, ponto final, uma paragenzinha como no basquete, parem lá, ok, vejam lá porque é que vocês são de esquerda e perceber porque é que vocês são de direita e perceber. No caso da gestão municipal, nem se põe tanto a esquerda e a direita, porque ter água, ter esgoto, ter habitação, ter mercado, ter urbanização, onde é que entra a esquerda e a direita? Não entra em lado nenhum, entra no consenso daquilo que a gente quer de melhor para a cidade. Sei lá, se o supermercado se instala ali ou não, não é de esquerda e direita, é a concepção de desenvolvimento. Desenvolvimento não é de esquerda e direita, porque ambos se arrobam o melhor para as suas terras. Exatamente, mas é fazer, concretizar, promover o debate por a ação. Isso. E não por a reação. Ou seja, nós, se olharmos, ocorrem-me 3 épocas nestes 40 anos de democracia onde efetivamente houve ação, não é? E vemos este exemplo do Dr. Murta com estas iniciativas que conhecemos. Agora estava-me a recordar de uma ação do tempo do Pedro Marques e do Alexandre, que é quando se toma a decisão de autonomia de tomar no que diz respeito ao planeamento e urbanismo. Não há nenhuma dúvida que o arquiteto urbanista, o arquiteto Carlos Ramos, que vinha e ia de comboio e fazia uns desenhinhos em comboio que eu vi várias vezes ali na Câmara e, portanto, era este laissez-faire, laissez-passer que existia, que deixava que um arquiteto vinha de Lisboa para trás e para a frente, não se fazia o plano diretor municipal, não se avançavam com iniciativas concretas e o indivíduo ia fazendo, ia dando opinião, ia havendo meia dúzia de pessoas que iam conseguindo mais um projeto para a frente, mais outro para trás, e olha, a Rua de Coimbra é um mau exemplo disso mesmo, e portanto, a dada altura é tomada a decisão, vamos avançar com propostas concretas de planos nossos. Nós estamos aqui a discutir os serviços municipalizados. Esses planos até já se fizeram. Têm de ser modernizados, têm de ser assumidos, têm de ter uma lógica de plano e de execução. Hoje, a política faz-se dessa forma. Ou seja, não é com frases do tipo... dá-me vontade de perguntar, desculpe lá, modernizar a sede do Partido Socialista, o que é que isso diz ou deixa de dizer a qualquer tomarense? Fazer parte do projeto dos próximos 2 anos. Portanto, sabe, depois é evidente, tudo isto tem leituras políticas e eu também sei que esta eleição, e todos sabemos, se calhar a maioria dos ouvintes não verão isto deste ponto de vista, mas é interessante também serem ex-políticos a falar nisto um bocado para desmistificar este tipo de coisas, sabe? Aquelas pessoas que têm interesses locais, geralmente não é depois das eleições autárquicas que se preocupam com a eleição da Comissão Política. Porque as comissões políticas são eleitas por 2 anos. E, portanto, não é nestes 2 anos que se vai tomar a decisão de quem vai ser o candidato a Presidente da Câmara. É só nas próximas. Portanto, aquelas em que vai aquecer mesmo é na próxima, não é? É daqui a 2 anos. E, portanto, é natural, e do que conheço da doutora Lourdes, que é uma pessoa de trabalho, muito mais do que política, é natural que se tenha disponibilizado, mas acredito que por trás estejam outras pessoas, como já dei um exemplo de Tiago Carrão e outros, que são pessoas mais políticas e que não estão satisfeitas com aquilo que está a acontecer. E em bom rigor, repito, também é importante notar isto. E aqui tem alguma explicação para a votação que aconteceu nas últimas eleições. Efetivamente, José Delgado ou Tenreiro são 2 pessoas que trabalham em Lisboa, cujos interesses estão em Lisboa. E, portanto, é natural que aqueles que estão em tomar digam, não, vamos... E eu acho que se estas pessoas tiverem abertura suficiente, vão com certeza encontrar uma solução, porque também há lugar para as pessoas que vêm a tomar ao fim de semana e vivem em Lisboa, também há lugar, porque são críticos, são pessoas que estão junto de algum poder, da capital do país, etc. Tem capacidades próprias. Tem capacidades, exatamente. Agora, não é para assumir um projeto autárquico de alternativa.
alternativa, porque o projeto autárquico da alternativa tem de ser feito com pessoas que estão cá a viver todos os dias e combinadas com estas. Portanto, o que é que está a acontecer? Ora, na ausência de propostas concretas no que diz respeito ao Partido Socialista, o PSD tem aqui obrigações. E, portanto, é natural que estas pessoas que cá vivem todos os dias digam assim, não, temos de apresentar alternativas porque temos de começar a fazer a tal oposição construtiva. O que é uma oposição construtiva? É propostas muito concretas, que até no futuro podem não ter execução imediata, mas tem de haver, no sentido de quê? De marcar outra década. Lourdes Ferro Mau preconiza essa ideia que acaba de... Não, eu acredito que, não posso dizer não, assim, tout court, acredito é que Lourdes Ferro Mau pode contribuir para uma propostas concretas. Eu estou convencido, não é? Posso estar enganado e, portanto, como estou na rádio e tenho esta liberdade, como disse António Alexandre há pouco, tenho a liberdade de pensar... Logo quando vi a candidatura de Tiago Carrão à Junta de Freguesia, percebi que Tiago Carrão é uma das pessoas que se vai colocar em condições de fazer propostas alternativas e estou convencido que vai enriquecer o PSD, ou seja, aqueles que se quiserem bater com ele vão se bater por ideias e, portanto, vai aparecer um PSD bem mais forte. Estou absolutamente convicto disto. Se ganha as próximas eleições ou não, não sei, por aquilo que já lhe disse há pouco, ou seja, porque acho que efetivamente com a candidatura, com a solução que se encontrou à última da hora, ultimamente, é possível que se tenha adiado, digamos, uma proposta concreta do PSD. Agora, eu acho que, e estou a dar a minha opinião, nem falei, acho que até nunca falei com Tiago Carrão, falava no tempo em que eu era Presidente de Câmara, nunca mais falei com ele. Portanto, só estou a dar, estou como munícipe que ouve e que está interessado em ouvir aquilo que as pessoas propõem. Em minha opinião, o Tiago Carrão tem uma característica que me parece importante, que é reúne pessoas de trabalho e com opinião. Ele próprio procura, digamos, ser uma alternativa pela positiva e, portanto, não vai ser fácil encontrar outros que lhe façam oposição, ou seja, vão-lhe, com certeza, prestar apoio. Se assim for, efetivamente, o PSD consegue uma alternativa que possa construir futuro. Se não for assim, ou seja, se mantiver aquela guerra que no fundo aconteceu com Carlos Carrão e Tenreiro, mesmo antes da candidatura, e depois acabaram por ser os dois candidatos juntos e, portanto, ambos derrotados, e 4 anos depois a mesma solução com um delegado derrotado novamente. Portanto, claramente as pessoas, ou seja, quem votou, disse, epá, não vos reconheço uma verdadeira alternativa. E, portanto, reconhecer ou não uma verdadeira alternativa é que está a questão. Quem tem de procurar essa solução de alternativa é o PSD. Quem tem de manter ou de garantir uma... digamos que... Eu queria pôr as palavras certas e quando estamos assim a falar pode até nem soar como nós queremos verdadeiramente dizer. Ou seja, eu acho que o PS tem um desafio enorme neste mandato. Ou demonstra que efetivamente andou a dormir no mandato anterior e, portanto, e agora não vai continuar, ou se continua a dormir assim e se o PSD tiver uma verdadeira alternativa, o PS sai do Executivo. Alexandre, temos a oportunidade de depois voltar na segunda parte ainda a este tema, mas nos 2 minutos que temos... Há aqui 2 questões. Uma é aquela de gestão municipal e de debate e de encontro de ideias e de consensos, que eu procuro aqui, e às vezes o Paiva também andamos aqui todos à volta deste assunto, e há esta questão partidária. E eleições para a Conselhia. Eu nisso pus dos galões porque fui Presidente da Conselhia, porque fui membro do Secretariado Distrital, ainda sou, por resquício da inércia das coisas, membro da Comissão Política, com muito gozo. Acho que fui eleito agora, ou vou ser eleito amanhã para a Conselhia do PS, e portanto ainda sou, entre aspas, ativo, embora já na classificação dos velhos,
da coisa do museu. Do Conselheiro. Pronto, conselheiro. E aquilo que me permite, até porque o convite que o Costa, não é nenhuma inconfidência, me fez, disse, pá, Alexandre, gostava que fizesses parte da conselhia, porque tu de vez em quando tens aquela liberdade de dizer o que te apetece, e eu quero manter essa liberdade, e portanto ofereço já aqui, e sempre oferecerei, internamente e externamente. Eu acho que, e na questão da eleição do PSD, da conselhia, que o Paiva estava a falar, é igual, é semelhante do PS e o PSD. Há uma coisa à partida. Em Tomar, toda a gente escuta e eu simplifico, eu gosto de simplificar as coisas. Gosto muito de falar, vamos simplificar. Só há 2 partidos que governam a Câmara de Tomar e há 40 anos que é assim, ou PS ou PSD. E vai ser assim nos próximos anos. Enquanto houver PS e PSD, se um deles um dia deixa acabar por questões nacionais e tal. Portanto, a questão é entre o PS e o PSD, a Câmara de Tomar. Pois, se há uma geringonça ou menos geringonça, a nível nacional ou conselhia é igual. A eleição da Conselhia é a mesma coisa. E o Presidente da Conselhia pode não ser candidato à Câmara. Esta eleição da doutora Luz Ferro Mau pode ser uma coisa excelente para o PSD, se for bem aproveitada. Porque a doutora Luz Ferro Mau, porque aquilo que eu conheço, e o Paiva conhece melhor pessoalmente, mas eu também conheço, ela pode ser uma excelente Presidente da Conselhia. Porque ela, se calhar, digo eu, não sabemos o dia da manhã, não está a querer ser candidata à Câmara, ela candidatou-se à Conselhia. Eu fui Presidente da Conselhia, nem sonhava, e aceitei ser Presidente da Conselhia, fui Presidente da Conselhia, nem sonhava ir para a lista da Câmara. Alexandre, temos que fazer aqui uma pausa, voltamos depois novamente a este assunto em concreto. Fique por aí, voltamos então já a seguir. Retomamos então esta segunda parte do Conselho em Revista de hoje. O António Alexandre estava aqui também a intervir à volta das questões que temos vindo a abordar na primeira hora. De facto, há aqui muita matéria para análise neste momento em que mais horas e naturalmente teremos tempo para noutras futuras edições. Que acho que interessa às pessoas que nos estão a ouvir também. A questão que estávamos aqui a ter era, derivámos desde a questão dos serviços, da experiência e da gestão autárquica, e agora estávamos a falar sobre as questões políticas, partidárias e das eleições das conselhias e da importância disso. Eu estava a dizer que o Presidente da Conselhia, eu fui Presidente da Conselhia e nem me passava pela cabeça ser autárquico, nem ser vereadora. Eu era a política por política e a gestão municipal a partir do partido, como dirigente partidário. E em determinada altura há uma pessoa que está aí, felizmente viva, que é testemunha disso, que um dia disse-me em Lisboa, estávamos num congresso, no pavilhão do hoje Carlos Lopes, e viemos ali ao café, beber um café fora, e ele diz-me assim, eu vou-te propor para seres o número 2 independentemente do candidato. O candidato, na altura, havia 2 ou 3 hipóteses em análise no PS, e, portanto, estávamos naquele impasse, ele disse, vou-te propor que sejas o número 2. E eu disse, ó doutor Urbano, olha que eu não vou para casa pensar no assunto. Se propuseres isso, eu não vou para casa pensar, se ele dissesse isso. E ele fez isso, concretizou numa reunião do secretariado, chegou lá e disse, proponho que o Alexandre seja o número 2, independentemente daquilo que a gente andava a discutir, que é o candidato. E ficou decidido que eu seria o número 2. E, portanto, não fui eu que me autopropus, porque eu nem me imaginava. Há outra pessoa que é culpada disso tudo, que chama-se Engenheiro Monteiro, da Câmara Municipal, que eu um dia fui comer umas moelas ali ao pé da rodoviária e disse que já me dava com ele e conhecia, já se dávamos bem, disse, gente, quero falar consigo e tal, fomos comer umas moelas, conversar e disse, propuseram-me aqui para ser vereador, você acha que eu já o conhecia do gato, mas nós somos pessoas que andamos aqui por este mundo, o que é que você acha? Ele disse que sim, mais tarde eu fui vereador durante 8 anos da Câmara das Obras, ele era direto do departamento, tivemos grandes discussões em termos de funcionários, hoje somos amigos, daqui a bocado vamos jantar juntos no bar. E eu às vezes dizia para ele, quando a gente dizia, você que é o culpado, perguntei-lhe a sua opinião, você deu uma opinião favorável que ele fosse vereador à turma. Estas coisas políticas às vezes são assim. Agora, o que me custa a mim, e é básico, e eu costumo dizer isto para a memória futura e para as pessoas aprenderem, quando eu fui candidato houve aqui uma luta partidária interna muito grande que me derrotou, foi essa luta partidária que me derrotou, e eu costumava dizer que as pessoas nunca tinham passado aquela bomba de gasolina em Carvalho de Figueiredo. E é aqui um problema de Tomar. As pessoas que têm uma grandiosidade da cidade, da história, do património, Tomar,
quando passam ali Carvalho de Figueiredo e chegam a qualquer lado, vão com essa história atrás. Mas é preciso levar mais do que isso. A história não conta, conta outras coisas. E quando a gente chega a Lisboa para impor um candidato, é preciso... E na altura eu chegava a Lisboa e impunha. E o responsável nacional era o António José Seguro, com que eu me dava bem, e ele achava que eu era o melhor posicionado, e foi esse que foi. Aqui é mesmo, e em qualquer assunto é assim. Eu quero-vos dizer assim, eu ainda esta semana fui a Lisboa, com muito prazer assinar o protocolo entre a Misericórdia de Lisboa, a União das Misericórdias, e trouxe um 30% no bolso de um cheque para a remodelação da Igreja da Misericórdia, e eu ia com uma preocupação. Falar com o Presidente da União das Misericórdias e falar com o Provedor. Não conhecia, foi a primeira vez que falei com o Provedor. E a primeira coisa que eu disse ao Provedor, agradeci-lhe, disse: o senhor está convidado na primeira deslocação que fizer, ir a tomar à Misericórdia de Tomar. Olha que aquilo é património mundial. O convento. Olha, aquilo é uma cidade importante. Portanto, destas 20 ou 20 e tal Misericórdias que estão aqui, nós somos importantes. Tem que lá ir ver aquilo e tal. Porque posso sensibilizar. Portanto, a gente não vive sozinhos. Muitas vezes este trabalho, nós envolvemos aqui que somos muito importantes em Tomar, mas conseguimos tomar, valemos pouco. E, portanto, Tomar lá, perante Évora, perante Braga, perante Porto, somos muito pequeninos. Mas, se calhar, o facto de eu convidar, e agora vou insistir nisso, sensibiliza. Isso é outra. A atitude, não conta, não é o facto que eu estou aqui a realçar, nem estou a dizer que eu é que sou o esperto ou que sou mais importante. É a atitude. Tomar tem que ser sempre uma atitude de trazer para cá as coisas, de lutar pelas coisas e de unirmos, porque esta questão partidária, a luta partidária faz-se nos partidos, faz-se na eleição da Conselhia, faz-se nos debates, nas alternativas, na Câmara e na Assembleia Municipal, mas depois faz-se no consenso. Essa pedagogia do consenso, da unidade, depois da discussão, é aquela que eu faço, porque é aquela que eu vivi no passado, e estamos aqui os dois, o G. Paiva, que foi vereador e depois foi presidente da Câmara, eu fui vereador com ele e fomos depois, ele presidente e eu vereador, somos as testemunhas vivas e podemos reconhecer que houve, e não só connosco, os consensos não foram comigo, e com ele. Ele, enquanto presidente, chamava, por exemplo, Rosa Dias, o G. Carlos Sousa e eu próprio, que éramos da oposição a ele, e nos dizia assim: tenho aqui esta ideia, tenho aqui este projeto que pode ser concretizado. Algumas vezes o fez sem ser na reunião de Câmara. O que é que vocês acham? E nós, ok, tudo bem. Achava útil, que é assim que se deve fazer. Havia um consenso para andarmos. Portanto, depois nas reuniões, às vezes havia discussões, mas havia esse trabalho. E é aquilo que tem que haver. Portanto, há aqui a luta por Tomar, que todos os partidos querem fazer mais, querem conseguir mais, porque nós conhecemos todos. É que em Lisboa as pessoas conhecem-se, e as televisões lá divulgam mais. Agora já temos as ERTs, até temos a ERTS TV, temos a imagem, mas em Lisboa passa, mas as pessoas não se conhecem tanto como nós. Nós conhecemos, porque nós depois conhecemos o meandro, esmiuçamos mais a vida de cada um. E, portanto, as pessoas todas são muito interessadas por Tomar, não ponho em dúvida que o Engenheiro Algado, todos os adversários políticos são pessoas com capacidades e interesse por Tomar. Mas depois, se agarramos só a questões partidárias e ficamos acantonados em questões partidárias e nos interesses dos partidos, derrotamos isto tudo. Como é que vê a recandidatura do Hugo Costa, neste momento? A recandidatura vejo-a como normalíssima, porque o Hugo Costa é um jovem que chegou ao Partido Socialista e ascendeu a deputado, e eu conheço os meandros todos, e tem uma intervenção, teve sempre uma intervenção na JS, importante, e foi líder da JS até distrital. E depois, quando passou para o Partido Socialista, teve uma intervenção sempre importante a alto nível, do Secretariado Distrital, Comissão Política Distrital e deputado. Deputado é uma figura importante num partido, seja o qual for, também. E, portanto, ele, a nível como deputado, que é, digamos, a função principal que ele tem, política, e aquilo que interessa aos portugueses e aos tomarenses e aos ribatejanos, é deputado. Mas a nível do partido ele está do top da liderança do distrito em termos políticos. Ele já chegou à Conselhia, porque chegou, já foi o passado, é natural que, sendo presidente da Conselhia, eu acho que era inevitável que ele continuasse como presidente da Conselhia, para manter... Agora, o Costa não é candidato à Câmara, ele intervém. E eu acho isso muito bem, porque era isso. Era a minha ambição ter pessoas. Quando o Engenheiro Mendes foi para deputado, foi no meu tempo, e o Engenheiro Oliveira no meu tempo para deputados, Tomar teve 2 deputados
Nunca teve muitos deputados, mas no meu tempo, enquanto liderança do PSD, teve 2 deputados. Um foi o engenheiro António Oliveira e o outro foi o Engenheiro Mendes. E sobretudo com o Engenheiro Mendes, há aí muitas pessoas vivas, incluindo os Engenheiro Mendes, e muitas vezes ao meu gabinete, aos tomates, dizia assim: Alexandre, quem é o próximo deputado? E havia pessoas que lá iam dizer assim: és tu? E eu disse: não, é o Engenheiro Mendes. Porque eu achei que não era eu que teria que ser deputado, eu era Presidente da Conselhia. Se calhar, se eu quisesse, como outros, tinha influenciado e tinha ido. Agora, achei que não. A minha função era a Câmara, até porque eu gostava da Câmara, era a Câmara. Há aqui o Dr. Pedro Marques podia ter sido deputado. Sim, Alexandre, mas aqui parece-me que o Hugo Costa quer segurar o lugar de deputado. Parece-me que é. O caminho dele político é esse. Eu faço aqui duas... Eu acho... Se estabelecermos o paralelo entre aquilo que é a candidatura da Conselhia do PS, de Hugo Costa, e aquilo que é a candidatura de Lourdes Ferro-Mau à Conselhia do PSD, eu acho que há duas visões diferentes. Ou seja, acho que Hugo Costa efetivamente candidata-se para segurar o lugar de deputado, e portanto é a ambição dele, e portanto estes 2 anos são importantes para ele, porque vai ser nestes 2 anos que se faz a lista de deputados, e portanto daí ele começar a conferência de imprensa tentando realçar algumas vitórias de Tomar. No fundo aquilo é uma conversa para dentro do Partido Socialista, ou seja, para, digamos, a distrital, e é bom lembrarmos os ouvintes que estão menos dentro da política, que efetivamente, mas que sabem isto, mas pronto, só relembrar, efetivamente as eleições nacionais fazem-se por distritos e, portanto, há propostas de candidatos a deputados por cada um dos distritos. Muitas vezes a gente acha sempre que só existem os da Madeira e dos Açores, não é? Porque realmente os governos da Madeira e dos Açores, através dos seus deputados, muitas vezes reivindicam os orçamentos para as suas regiões. Os deputados dos restos dos distritos no país são geralmente yes men do Primeiro-Ministro e do Secretário-Geral, e portanto há estas tendências para depois... interessa-me muito pouco, e só para usar uma das frases do Costa, interessa-me muito pouco se ele vai continuar a lutar por as urgências em Tomar. Interessa-me muito pouco isso se o orçamento está escrito que vai ser a obra nas urgências de Abrantes. Portanto, eu acho que é uma não frase, ou seja, ou uma frase de político, mas eu não quero dizer que é uma frase de político, porque eu já fui político e tive muitas frases que corresponderam àquilo que se ia fazer mesmo, e portanto, isto é uma não frase. Porquê? E portanto, o Costa está com este interesse de manter este lugar. Lourdes Ferro-Mau, em minha opinião, é a voz, neste momento, a voz dos descontentes com a situação atual do PSD, não tirando mérito a estes dois que estou a falar, de José Delgado e João Tenreiro, mas são pessoas que estão a viver em Lisboa, como já disse há pouco, e portanto é bem possível que ao longo deste mandato eles possam vir, digamos, a encontrar uma conciliação no sentido de haver esta lógica autárquica, que pode também passar por uma negociação ao nível da distrital, não é? Agora, eu acho é que o PSD de Tomar vai ter muito mais dificuldades em afirmar um deputado elegível, digamos, no distrito de Santarém, quando perdeu e, por exemplo, o Orem ganhou. E, portanto há aqui... O PSD de Orem conquista, digamos, uma Câmara Municipal, e, portanto, a discussão ao nível do distrito vai ser mais difícil para aqueles que são os atuais dirigentes do PSD. E não adianta um candidato a deputado ficar muito contente porque é o 15º, quando é para eleger 7 deputados ou 8 deputados, e, portanto, são 4, 5, são geralmente até, nestes dois principais partidos, são 3 ou 4 deputados aqueles que são eleitos. E, portanto, é uma luta entre os municípios ou entre as concelhias do distrito em cada um destes partidos para vir a ser, para perceber quem é o candidato. Agora, interessa-me também dizer isto, e acho que sempre achei que isto deveria ser, os primeiros a perceber isto deveriam ser aqueles que votam
dentro dos partidos. Os segundos a perceber isto deviam ser os eleitos dentro dos partidos, que é, vamos usar o exemplo da eleição para o PSD nacional. Rui Rio teve 80 e poucos votos e Santana Lopes 40 e pouco, ou seja, votaram pouco mais que 120 pessoas. Votam para as eleições acima de 20 mil. Portanto, é uma grande diferença entre as 120 pessoas e estes 20 mil, ou 20 e tal mil. E, portanto, é preciso que quem está na estrutura do partido, cada um daqueles votantes, também perceba que ele próprio está a representar pessoas que ele conhece e a vontade dessas pessoas, que vai muito para além do partido que eles representam. E estou a falar em quem vota, não estou a falar em quem é eleito, estou a falar mesmo aqueles que votam. Porquê? Porque há afiliados do PS ou do PSD em qualquer destas freguesias do nosso concelho. E estas pessoas muitas vezes votam porque gostam mais deste ou porque gostam mais daquele. E esquecem-se deste papel que eles têm de, na freguesia deles, na aldeia, no lugar deles, eles são representantes de uma vontade das pessoas, eles representantes dentro do PSD. O outro representante dentro do PS, mas são representantes políticos, está a ver? E eu digo isto, sabe que as primárias norte-americanas são muito isto. São muito a sociedade civil a falar através dos representantes. O que é que acontece se estas pessoas que votam dentro, estes 120 que votam dentro do PSD, e eu acho que até estes que votaram hoje em dia, não tenho nenhuma dúvida, estes 60 e tal % das pessoas que votam PSD em Tomar, achavam que devia ser o Rui Rio o candidato nacional. Portanto, até acho que o PSD interpretou bem aquilo que é a vontade das pessoas que são PSD em Tomar. Mas eu queria dar este exemplo daquilo que é a representatividade que estes membros dos vários partidos têm, um bocado como quase chamando a atenção para aquilo que é o mais importante da militância, que é fazer com que o partido vá ao encontro da vontade da população, está a ver? Ou seja, e por isso eu vejo este primeiro erro nesta persistência da conselhia do PSD nestes últimos tempos, que é à base de pessoas que vivem em Lisboa. Isto não pode acontecer, porque acontecendo muito isto é dissociar aquilo que é, digamos, a vivência nas freguesias e no concelho daquilo que é tudo o que se pretende representar. Deixe-me só dar este exemplo daquilo que eu acho que quer o PS, quer o PSD não podem fazer. Não podem dormir na forma. Ou seja, não podem estar quem é hoje poder dizer, olha, nós vamos fazer aquilo que a Associação de Municípios está a pensar fazer ou que os outros estão a pensar fazer. Não. Eu vou dar um exemplo. Palácio de Alveiazer, não é? Onde estão as conservatórias. Não é este o nome que... Sim. É o Palácio de Alveiazer. Onde estão hoje as conservatórias. Lembra-se, Alexandre? Ex-quartel-general. Exatamente. Quando Para nós, houve um incêndio nos é anos... o ex-quartel-general. Ex-quartel-general. Houve um incêndio na altura, lembram-se? E, portanto, eu já conheci só as paredes. Exatamente. E, portanto, uma árvore que lá estava dentro, que era maior do que as paredes do lado de fora. E foi assim. Quando entrei no mandato, foi assim. Lembrar isto por uma razão, porque eu era Presidente da Câmara, era o Engenheiro Guterres Primeiro-Ministro. Portanto, até era um governo PS, uma Câmara PSD. Não dormimos na forma. Era preciso resolver aquilo. O Paiva foi um beneficiado do governo. Então, deixe-me dizer. Eu só não falei na altura porque era para tomar e eu não podia dizer contra tomar. Exatamente. E, portanto, avanço com todas as discussões. Mas eu vou dar este exemplo. É evidente que aquela obra para mim era absolutamente fundamental. Primeiro, porquê? Porque os tribunais precisavam de espaço. Segundo, as conservatórias e o notário, que na altura, lembram-se que estava lá, estavam a ocupar este espaço e, portanto, havia um edifício que podia ser recuperado e era património do Estado e podia e devia ser recuperado. Não parei enquanto isso não se conseguisse fazer, certo? Avançamos, na altura, um problema enorme para inserir em orçamento, para aqui e para acolá, e na altura ainda se conseguiam vistos do Tribunal de Contas com 100 contos. Ou seja, se fossem feitos, se o contrato fosse assinado no fim do ano, punha-se 100 contos no Orçamento de Estado e com aqueles 100 contos, depois você ia buscar os outros 20 mil ou 30 mil para a frente. E eu estava em Espanha de fim de ano e liga-me o secretário-geral do Ministério da Justiça, secretário-geral, portanto estamos a falar do topo da administração pública, não política.
e liga-me a dizer assim: Sr. Presidente, esteja descansado que passou o visto com 100 contos e o quartel-general vai finalmente fazer-se, certo? Quando chego a tomar, já estava o deputado Jorge Lacão, etc., uma fotografia no jornal com cada um deles encostadinhos já ao edifício do ex-quartel-general, a dizer: vai-se recuperar o edifício. Quem fez este trabalho? O município de Tomar. O representante do município de Tomar. E pronto. E depois, é evidente, depois colou-se o deputado A e o deputado B. Não quero saber. Acha que me preocupou alguma coisa se o deputado A ou o deputado B estavam encostados? Ou se, por exemplo, a oposição dizia que o IC3 foi feito por o Governo ou o IC9 foi feito por o Governo? Se os dirigentes da Junta Autónoma das Estradas da altura me chamavam Melga porque andava lá sistematicamente. Não. Tem de se lutar por as coisas para as conseguir. E esta luta por as coisas para as conseguir. Se depois os outros dizem: foi porque eu fiz isto ou porque eu fiz aquilo, não me interessa. Não é fácil. O que interessa é que as décadas por onde a gente passa nos lugares executivos têm de ficar marcadas por ações em concreto. Frases do tipo: Tomar sustentável, isto e aquilo, são balelas de político, não resolvem absolutamente nada. São balelas, falta de ação. António Alexandre. Está a falar. Eu tenho uma ideia, ainda que há dias estive com a pessoa, há uns meses estive com a pessoa, aqui um presidente da Câmara aqui bem perto, e porque tenho amizade de há muitos anos com ele, até meu padrinho da Crisma, embora tenha sido presidente do PSD, um dia ele contou-me, há muitos anos, e aqui há tempo estive com ele, eu recordei-lhe isso, e ele recordava-se disso, ele me contou que tinha uma estrada que ligava o concelho ao lado dele, que era nacional, aquilo não andava, ele andava há anos e tal, e um dia vai a Lisboa, e por acaso havia um ministro que era lá do concelho dele, e ele foi ao ministro do concelho dele, que era de outra área, até era ministro da Saúde, acho eu, e foi visitá-lo. Chegou lá ao Ministério, diga aí que está aqui o Presidente da Câmara da Terra do seu ministro e tal, e ele recebeu logo, evidentemente. E chegou lá e disse: estou chateado, porque aquela história da estrada não anda e tal. Ele pegou no telefone, telefonou para o Ministro das Obras Públicas e disse: tem aqui o Presidente da minha terra a dizer que a estrada não anda e tal. Não há orçamento, não há programação. Eu fui-me embora. Passado uns dias, tinha o tipo da Junta Autónoma de Estradas lá da zona, na altura, a dizer: Sr. Presidente, estou aqui para falar consigo, sabe, porque mandaram-me vir cá, como é que é isso da estrada, a estrada foi feita. É aquilo que o G. Paiva está a dizer. Eu estava a brincar, a dizer, porque sei perfeitamente, com várias coisas, e que o ministro do atual secretário-geral da ONU, António Guterres, foi um governo excepcional para tomar. E eu era vereador da oposição, enquanto político da oposição, engoli em seco tudo isto, mas não me podia barafustar, nem podia fazer nada para estragar isto, antes pelo contrário, porque realmente o Engenheiro Paiva conseguiu, e o caso do Polis foi o exemplo, é outro exemplo que está aí, de que coisas que se conseguiram, porque isto, ao contrário, também é válido. Não estou agora aqui a dizer: só porque o Guterres, e estás aí a dizer bem do Guterres, e foi o caso de Tomar. Não, eu conheço. Porque eu, quando me deto destas coisas, conheci o que se passava no país em várias câmaras e sabia. Houve, também com governos do PSD, câmaras do PS que serviram bem. Porquê? É o que o Paiva está a dizer. Energia do Presidente, chatear as pessoas, bater à porta no tiro certo e às vezes na hora certa. Porque tocar à campainha na hora certa, às vezes quando a gente entra, a pessoa não gosta da gente, mas está a almoçar e quer se sentar à mesa e come. E tem lá e às vezes até comemos uma boa refeição. Bater à porta de um governo na hora certa, ser chato, incómodo, saber ser incómodo, às vezes, porque o próprio, isto é assim nas relações humanas, em qualquer lado, a determinada altura o ministro diz: este Presidente da Câmara é um chato. Mas é saber ser chato. É perceber que ele está, a chatice dele é objetivo e é necessário. É isto que o Alexandre está a dizer agora, ou seja, um candidato à Conselhia tem de trazer notícias. Candidato à Conselhia de um governo que governa o país e de um executivo que governa a Câmara tem de trazer notícias. Não é promessas iguais às anteriores, ou seja, não é falar nas urgências, não, é vamos fazer isto. Para quê? Para que daqui a 3 meses diga: cá está feito. Mais este e mais aqui. Portanto, estes projetos, atual quadro comunitário de apoio é que é importante, não é a preparação do próximo. A preparação do próximo quadro comunitário de apoio nem vai pertencer a esta Conselhia. Esta Conselhia são 2 anos. Portanto, há aqui 2 anos de Executivo Municipal, há aqui 2 anos de Governo PS. Estes 2 anos vão corresponder em ações concretas
no município de Tomar. É isto que as pessoas que nos estão a ouvir querem saber, as pessoas que vivem em Tomar querem viver. Mas eu acho que é possível Uns e conciliar outros, isso. como disse o Alexandre, porque quando o PS não consegue, tem de ser o PSD que mostra que é a alternativa, uns e outros têm obrigações semelhantes. Não é com uma viagem de Lisboa aqui durante para a reunião de Câmara e com uma declaração de voto mais ou menos bem preparada. Isso é para mim que estou aqui agora a a analisar a situação e não preciso de estar a preparar a sua execução. Isso para nós que estamos a analisar, sim, olhamos para os assuntos, preparamos os assuntos e damos aqui a nossa opinião. Uma coisa é dar opinião, outra coisa é dizer assim, não, eu constituo-me como verdadeira alternativa. Porquê? O que é constituir-se como verdadeira alternativa? É dizer assim, Sr. Presidente, nós entendemos que deve ser feito assim, assim e assado. E a Sr. Presidente, se for inteligente, o que é que faz? Muito bem. As coisas boas, pensa, sim senhor, eu vou pegar nessa, naquela e vou fazer. Isso. E, portanto, há uma melhor solução. Se o Sr. Presidente não quiser fazer, é mais uma proposta que o PSD tem para apresentar quando se candidatar e dizer assim, não foi feito e nós vamos fazer. Se foi feito e foi com a nossa contribuição. E, portanto, ambos, está a ver? Portanto, é este tipo de proposta. E o contrário também é válido. Exatamente. E o contrário também é válido. Portanto, é este Mas tipo... o mundo avança. Poli avança, como diz o poema. Avança ou dorme-se na forma durante um tempo e depois vem mais uma década de dinâmica. E depois... Mas se for décadas sucessivas de dinâmica, mais depressa cresce o Conselho. E que o Alexandre acabou de dar exemplos agora, é de que há municípios aqui bem perto de nós, foi década a seguir a década, às vezes até com mudança política, mas década a seguir a década, sempre a lutar, sempre... Exatamente. Sempre. Para quê? A garantir continuidade de projetos. Eu vou dar um exemplo. Tomar não é um bom exemplo. Exato, não é um bom exemplo. Vamos lá ver o caso do realojamento das famílias ciganas, que é mau para todos. Primeiro, porque as famílias ciganas estão nas condições em que estão e, portanto, não têm casas condignas. Segundo, porque toda a zona das margens do Rio Nabão está por resolver. Há décadas. Já estava antes de eu entrar, e entrei há 20 anos, e estive lá há 10, a evoluir no processo, com votos contra aqui, com melhoria de soluções acolá, com entrega até às famílias ciganas dos projetos, com alternativas de localização, propostas de revisão... Exatamente, propostas de revisão de PDM. Certo? Tudo isto, já com alguns consensos até com políticos de mandatos anteriores, etc. De repente, não, vamos resolver em 30 dias, tudo o que está para trás está mal feito. Já lá vão 4 anos, estamos a iniciar os próximos 4 e o processo está na estaca zero. O problema Repara, e eu vou-lhe dizer uma coisa, e se pensarmos bem, havia até um protocolo com o Ministério, com a Habitação. Com a Secretaria de Estado da Habitação da altura. Portanto, no sentido de garantir estes realojamentos. Portanto, há continuações de políticas que têm... Porque é uma evolução muito lenta. É muito difícil realojar famílias ciganas. Por todas as razões, e a primeira é social. Não é um assunto fácil. Havia de ser um assunto de Estado. Ou seja, quando digo um assunto de Estado, é um assunto em que... Nacional. Um assunto que os principais partidos deviam estar de acordo, porque trata-se de uma integração. Não, o primeiro erro é dizer assim, eu é que sou vosso amigo, o outro não vos é nada. Eu é que sou vosso amigo, os outros não. Isto é o primeiro erro. O Paiva agora tocou em uma coisa que devia ser assumida a nível nacional, que é assim, isto é uma questão de Estado, como disse, mas porque é uma questão nacional. O próprio Governo dizia assim, quais são os problemas do país? São estes. Agora andar conselho a conselho a tentar, uns a fazer uma coisa bem feita, ou melhor, o outro a copiar, não sei o quê, devia ser o Estado a dizer assim, há aqui uma política nacional, vamos resolver o problema desta etnia. Olha, o Alexandre acaba de dar uma... Sabe porque é que eu acho que... E vou concretizar até. Nós fizemos um levantamento exaustivo de todas as famílias. Você sabe que tínhamos famílias que já tinham sido realojadas em Coimbra? Ou seja, já tinham usufruído de realojamento em Coimbra e estavam nas listas daqui. E, portanto, tivemos de procurar encontrar e cruzar estes dados. Não se cruzam entre municípios, e, portanto, quando estou a falar entre municípios, estou a falar, neste caso, de continuidade de políticas, no sentido de quê? De haver determinadas coisas
que, sabendo que são difíceis, resolvê-las de uma vez por todas. Isso. Porque o que acontece aqui, a dada altura, é preciso Temos ver. terminado. Dá-se o 25 de Abril e as pessoas que estão, as famílias ciganas, a origem das famílias ciganas que estão no Flecheiro, foram deslocadas de Santa Cita e da urbanização aqui de cima Ali a Praça de Touros. ao pé da Praça de Touros. Ou seja, portanto, tudo isto tem uma história por trás. E, portanto, esquecer a história é que é depois começar da estaca zero e é deixar coisas que são necessárias fazer, que são fundamentais para o desenvolvimento do Conselho e dos Conselhos e ficam para trás. Ora, aqui, se Lourdes Ferro Mau, efetivamente, ao candidatar-se, digamos, contra o status quo dentro do PSD, tem em mente vir chamar a atenção para estes assuntos, eu acho que ela é muito bem-vinda à Conselhia. Eu acho que Alexandre, a questão das terminarmos. conselhias é assim. Eu acho que o papel da Lourdes Ferro Mau, em termos do PSD, pode ser visto. Eu, se estivesse no PSD, via esta candidatura como potencialmente positiva por poder ajudar a agregar, encontrar, unir o PSD numa alternativa e na construção de uma alternativa, porque ela tem aparentemente na posição em que parte e sendo quem é e o passado dela e o presente dela, conseguir fazer isso. Tem condições para isso porque são condições especiais. O Hugo parte de uma posição diferente e há uma posição diferente que é assim, ele é candidato, ele é deputado, ele é candidato a deputado, não é candidato à autarquia, portanto o trabalho dele, e um deputado é sempre importante num distrito, eu não desvalorizo o trabalho porque ele pode conseguir ganhos para o distrito, para tomar também, mas e para o distrito e até para o país, porque os deputados são nacionais, eles não são já do distrito. E o Hugo é um jovem, tem vindo a construir o seu caminho, tem percorrido o seu caminho e, portanto, eu acho ambos estão bem porque ele pode, a partir de uma posição confortável, e digo confortável do aspecto de que incontestável a sua liderança política, porque ninguém se atreve a contestar o Hugo Costa, porque ele construiu o seu espaço e tem espaço político para ser o presidente. Mas há aquilo que o Paiva falou desde o início aqui, que é assim, o Partido Socialista tem aqui um desafio dos 4 anos, que é o desafio de resolver os problemas de tomar e chegar às eleições com possibilidades de continuar a ganhar a Câmara. E isso é responsabilidade também, voltamos atrás, do Presidente da Conselhia. A Conselhia do PSD pode construir um espaço de alternativa ao PS, morder no sapato do PS até lá, e depois construir-se como alternativa. São 2 passos diferentes, partindo de posições diferentes, que são perfeitamente dignas. Uma questão é esta. Aqui voltamos sempre, e volto sempre a pisar nisto, as pessoas aprenderem com o passado, aprenderem com a experiência do que se passou, e a questão de tomar, em relação às outras autarquias que aqui falámos, é que sim, tomar errou permanentemente nos vários mandatos. Teve coisas positivas, cada presidente, o Paiva que está aqui que foi presidente, teve coisas positivas, teve outras negativas. E sobretudo, porque a seguir não aproveitam o que se passou, não continuam os projetos, há uma interrupção sucessiva. Era bom que se aprendesse com estes erros do passado. E outra coisa, uma boa oposição faz um bom presidente da Câmara. Eu tenho a pretensão, ficou escrito e tenho sempre defendido, que o Paiva fez um excelente primeiro mandato porque teve uma excelente oposição. E eu acho que ele não consegue contrapor isto, porque ele reconhece que eu, o Engenheiro Carlos Sousa, e o infelizmente já faleceu, e o Rosa Dias, fomos uma oposição dura, construtiva e conseguimos consenso. E que lhe permitiu a ele, dentro daquelas que eram as ideias dele, corrigir algumas, impor outras, porque ele não é fácil, não é? Quer dizer, uma pessoa também dura, mas um presidente não se quer um tipo mole, quer-se um tipo que tenha a afirmação e que sabe o que é que quer, conseguiu fazer algumas coisas positivas porque também teve uma boa oposição. E é sempre bom uma oposição boa. Alexandre, mas construtiva. Vamos ter que terminar. Eu só queria que, e era para ser um dos temas também deste programa, mas apelava à capacidade de síntese, há notícias também sobre a tema. É verdade. Portanto, o tema que traria, digamos, aqui hoje era, efetivamente, a Tema House, portanto, a empresa que conhecemos nós como Norema, não é, que foi notícia a nível nacional, que foi comprada pelos franceses da Moreau e, portanto, deixou, digamos, de ser um fundo de recuperação de capital, portanto, digamos que deixou de ser
em minha opinião, e não estou completamente dentro daquilo que possa ter sido o negócio, acho que é boa notícia por duas razões. Primeiro, porque deixa de ser uma financeira, digamos, mais interessada em resultados do que propriamente em mais alguma coisa para depois vender a seguir e ganhar com isso, e passa a ser uma empresa, digamos, de móveis francesa que se instala em Portugal comprando a Tema House. O que quer dizer que para Tomar, em minha opinião, é uma boa notícia. Conheço bem o engenheiro Vicente, foi um administrador dos serviços municipalizados, em minha opinião, bom administrador. É uma pessoa conhecedora da produção da Tema Home. Pode ser uma boa notícia para Tomar, efetivamente, haver esta possibilidade de, com a fábrica de Tomar, onde já há, segundo o site da própria Tema, 135 pessoas a trabalhar, poder ser uma boa oportunidade para aumentar a produção em Tomar e isto significar mais emprego. Portanto, acho que é uma boa notícia para os tomarenses e por isso resolvi trazer aqui. Alexandre, rapidamente. Eu comungo desta opinião, por acaso, quando vi a notícia, fiquei com esta ideia. O engenheiro Paiva tem, se calhar, uma ligação mais recente ao engenheiro Vicente e, portanto, despertou-lhe isto, mas eu fiquei com esta ideia e sou coincidente com a ideia dele. Acho que é uma boa notícia para Tomar. O engenheiro Vicente é um jovem da minha geração, andámos na escola já como Raton e fomos sempre amigos. Depois, enfim, tivemos os nossos momentos de menos de conflito político, mas continuamos a respeitar-nos ambos e comungo do que o Paiva disse em relação ao engenheiro Vicente. Acho que tem tido uma ação positiva para aquilo que me veio sempre ao longo dos tempos à frente da empresa, e é uma boa notícia. Tem tido um papel fundamental para aguentar a empresa na zona industrial. Com sacrifício pessoal dele. E isso me satisfaz, e satisfaz-me também igualmente, como a Paiva diz, a possibilidade que, sendo uma empresa, embora estrangeira, que seja e se calhar isso até acrescenta valor, a se interessar por esta empresa e querer desenvolvê-la e tê-la. E, portanto, para Tomar é uma excelente notícia. E eu acho que é agradável para nós percebermos que as coisas estão bem e que o engenheiro Vicente, que é interveniente nisto, conseguiu não só fazer com que, ou contribuir para que a empresa não tivesse morrido como muitas, estar viva, e agora alguém que é do ramo querer pegar nela porque vê valor na empresa e, portanto, esse valor da empresa é interessante para Tomar, porque, no fundo, toda a comunidade pode beneficiar do facto de termos aqui uma empresa grande. Muito bem, já excedemos largamente o tempo, ficávamos então por aqui, voltamos com nova edição do Conselho em Revista daqui a 15 dias. Fique bem, fique com a Hertz.